Eu vejo assim, com muita tristeza mesmo, né? Que eu acho que a pessoa, quando você é eleito, você tem que começar a pensar governo, a pensar o que você vai fazer de bem para a sociedade. O presidente, a cada 10 palavras que ele fala, 11 é Bolsonaro. Parece que ele tem um certo fetiche com o presidente Bolsonaro, né? É uma fixação pelo ex-presidente Bolsonaro, que a cada discurso que ele faz, tudo ele vem falar, porque o Bolsonaro isso é recalque, isso é coisa de gente recalcada, o cara não pode andar na rua, que é chamado de ladrão, de vagabundo, essas coisas, enquanto o outro anda na rua, milhares de pessoas correm para abraçá-lo. Então, eu acho que ele deveria focar no governo dele, parar de fazer críticas infundadas, de falar números que não existem e começar a trabalhar pelo Brasil, que até agora o que a gente está vendo é retrocesso, né? O governo do presidente Bolsonaro fechou o seu último ano em superávit. E os caras, em menos de 6 meses, conseguiram, né, ter aí em déficit, né, sem dinheiro e dizendo que vão investir não sei quantos trilhões e trilhões, vão tirar da onde esse dinheiro? Aumentando, né, os gastos com a gestão pública, taxando cada dia mais e mais o cidadão, sendo cada vez mais severos com quem produz e gera emprego e renda nesse país. Então, o presidente Lula sempre com suas falas infundadas, essa situação aí do ex-presidente da Caixa Econômica já foi resolvido, né, e foi mostrado que não houve assédio naquela situação, não houve assédio, né? Logo após isso, a moça que o acusou de assédio declaradamente era oposição ao então candidato Lula na época, e quando o presidente Lula critica a atuação do BNDES e da Caixa na gestão Bolsonaro, foram os anos onde mais o BNDES e a Caixa trabalhou para o cidadão e não para as grandes empresas emprestando dinheiro para países comunistas, socialistas que nunca nos pagaram, né, que em alguns momentos até colocaram charuto como garantia dos empréstimos para o Brasil, vergonhosamente, e o cara tem coragem de vir com esse discurso vazio para meia dúzia de gente ali numa plateia que está lá porque foi levada a estar lá, né, e quando ele critica a questão da PRF, mais um discurso que só o Lula pode falar no Brasil, só o Lula pode acusar, só o Lula pode dizer que fulano roubou, que tentou fazer coisa errada, que fulano estava tramando, porque se você ousar falar que ladrão é ladrão no Brasil, você ainda corre risco de ser preso. Então eu vejo que é o Lula sendo Lula, né? Aquela vergonha de sempre. Muito bem, desculpa. Eu tossi bem na hora, mas isso é reflexo, né, da gripe. Arnaldo Lourenço, boa noite. Você já se recuperou, Arnaldo, da gripe? Seja bem-vindo ao News 5.1. Então, eu sou um cara responsável, vacino até contra as maldades. Então eu tomei vacinado. Eu tomei a vacina da gripe há 2 dias que a gente fica ruim. Realmente eu aconselhei aos velhinhos aí, senta a agulha no braço. Se não tiver carne no braço, vai no bumbum mesmo que protege vida. Eu tô melhor do que você. Você vacinou? Eu vacinei, faz tempo já. Contra a gripe não, você não tem idade. Como que não? Essa vacina da gripe é para todo mundo. Ah, é? Desde antes da pandemia eu vacino contra a gripe. Então melhorou, eu pensei que era só para velho. Vamos lá, Arnaldo. Então, meu boa noite aos nossos velhinhos, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite, Ricardo, boa noite, Sofia. É um prazer tê-la aqui conosco. Sempre reclamei das pessoas porque que esse programa não intercala semanalmente e coloca vozes femininas para que se possa trazer mais equanimidade no debate. Boa noite, Samuel, boa noite, Cícero, boa noite toda a técnica, em razão do porquê nos leva a pedir licença dentro da sua casa. Eu vejo o seguinte, o trabalho que vem ocorrendo hoje no Brasil, e eu vou começar com a questão da prisão do Silvinei, é um trabalho de inteligência feita pela Polícia Federal, que nos governos de esquerda elas são totalmente autônomas e independentes. Ela não escolhe cara a quem levar e a quem pedir a prisão. Não foi Alexandre de Moraes que pediu prisão, não foi Lula que pediu prisão, não foi ninguém, foi a Polícia Federal. Porque ela achou que ele estava interferindo nos processos de investigação e recentemente a PGR já mandou 40 processos pedindo penas duríssimas, mas duríssimas mesmo, para aqueles que transgrediram a lei e que tentaram brincar com sentido mais firme
que ainda possa ter no mundo, porque apesar da imperfeição, ainda é um dos regimes que mais chega próximo à liberdade, que é a democracia. Com relação ao Lula, eu já falei, realmente eu acho que ele fala bastante. Eu acho que realmente ele não pode, de maneira alguma, esquecer Bolsonaro, porque é Bolsonaro que vai dar eleição para ele, independente de estar inelegível, que vai dar eleição para ele em 2030 de novo, vai levar ele até 2030. Porque essa polarização é tão idiota que ela nos obriga a ficar comentando sobre esses dois senhores e um que já não é mais nada. Nada mesmo na política, senão um nome que traz um certo segmento forte de direita, né, que não tinha até hoje representante no Brasil, não tinha. Esses movimentos reacionários, esses movimentos de igreja, esses movimentos de ódio, esses movimentos de coisa, eles se afloraram em função, alguém precisava disso, né? Alguém precisava soltar aquilo que estava preso dentro de si. E Bolsonaro representa a mais sórdida coisa, né, para algumas pessoas que tinha aquele sentimento, não podia falar, mas agora, através da voz do Bolsonaro, eles falam. Com relação à questão que a Sofia falou, não querendo contraditar ela, mas se ela prestar atenção e está no celular, ela pode fazer uma pesquisa. Paulo Guedes projetou um déficit para 2023 no governo Bolsonaro, porque o governo Lula ainda trabalha com o orçamento do governo Bolsonaro, 65 bilhões de rombo, de déficit. E o governo Lula parece que não vai chegar a 40. Então, ao contrário de que muita gente imagina e fica falando isso, aquilo, outro, além de Lula estar trabalhando com o orçamento de Bolsonaro, ainda está diminuindo em 20 bilhões o déficit público. Isso aí. Que é um ganho, e sem fazer nada. E sem fazer nada. Né? Então, porque eu digo que sem fazer nada, porque o que acontece de bom foi porque o governo anterior deixou, e o que acontece de ruim foi porque eles quis. E a coisa não toca desse jeito. Eu prefiro aguardar um pouquinho mais, ver como andam as coisas, notório, mas notório mesmo, inclusive dentro de um estado eminentemente bolsonarista. O porquê eu não sei, porque não fez nada nesse estado. Ainda continua esse apelo para um camarada que nada fez e nada vai fazer por Rondônia. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo, sua vez de comentar. Boa noite, Cícero, boa noite, Arnaldo Buiú, Samuel Costa, Sofia Andrade, que me ombreia, me dá honra da presença aqui de estar ladeado, e especialmente o nosso telespectador que mais uma vez nos prestigia com a sua audiência, razão pela qual estarmos aqui todos os dias debatendo assuntos de suma importância da política nacional, local. Meus mais sinceros cumprimentos. Primeiro, acho que o Arnaldo ele faz uma confusão com matemática, né? Se informar melhor, tu vai ver que no presente momento esse governo já deu um desfalque, já temos um rombo aos cofres públicos de 42,5 bilhões. É isso mesmo, Bolsonaro deixou superávit, quase 45 bilhões. Esse governo já está com um rombo. E a previsão é fechar o orçamento de 2024, para ele fechar no 0 a 0, sem ele criar superávit, para ele ficar, e nem déficit, para fechar no 0 a 0, ele precisa de mais 150 bilhões. Esse é o governo que eles elogiam. Nossa, a economia está uma maravilha, né? É só você olhar os números. Eu não sei de onde que a matemática, que o cálculo que o Arnaldo Buiú está fazendo, mas essa não é a realidade. Me causa assim, uma certa estranheza quando o Lula fala que na época a gente teve produção de navios, não sei o quê, e o governo, e 6 anos para cá, acabaram. Sabe que o governo Bolsonaro mandou afundar os navios? Eu não entendi assim, a colocação, porque o Lula ele adora brincar, né? É um brincante, porque ele fica sempre fazendo referência a um passado que já está muito distante da realidade que a gente se encontra hoje. Ele precisa olhar para frente, ele olha pelo retrovisor para tentar buscar o que ele fez no primeiro mandato, no segundo mandato, e tentar trazer para a realidade de hoje. Parece que esse governo não tem o que mostrar atualmente. Aí sempre ele faz referência do passado. Olha, naquela época fizemos navios, naquela época fizemos isso, naquela época fizemos aquilo. E agora, na época de hoje, o que ele tem feito?
nada, dando prejuízo para o país. É o que ele tem feito. Ele faz o que... aliás, o PT ele faz o que ele faz de melhor, isso eu tenho que reconhecer, é mentir, é ludibriar, é enganar as pessoas. Ele se apropriou de um termo que ele usa em todo discurso, o pobre. A polícia foi preparada para impedir que o pobre votasse. O pobre hoje virou uma categoria, virou uma raça. O Lula sempre fala do pobre como se fosse, olha, existe uma raça diferente das demais, que se chama pobre. E o pobre é usado o tempo inteiro. Aí ele não fala em pessoas. Pessoas foram impedidas, supostamente tentaram impedir de votar. Ele fala, o pobre foi impedido de votar. Ele se apropriou. O Lula, ele não sabe dissociar o Lula do pobre. Então é lamentável. A gente vê aí uma pessoa sendo perseguida. Eu sempre falei, a direita vai ser perseguida. Isso não é... Eu já venho falando isso desde o ano passado. Se o Bolsonaro perder, vai começar a perseguição. Porque, querendo ou não, hoje, Bolsonaro ele é o maior símbolo, o maior representante da direita. Ele fez despertar aquilo que estava adormecido. Ele fez as pessoas enxergar o que é a política, o que é uma política séria, o que é competência, o que é você administrar um país com todas as adversidades que o Brasil teve e mostrar resultado. Bolsonaro fez isso. Nomeou ministros com capacidade técnica. Aliás, Paulo Guedes, falar em Paulo Guedes querer comparar com Haddad é até um crime, né? É até uma ofensa. Concordo com o Pazuello. O cara é reconhecido mundialmente. Eu concordo várias com o vezes Pazuello. recebeu títulos no exterior como melhor presidente de Banco Central do mundo. É isso mesmo, pesquise aí que você vai ver. Essa é a diferença. Um tem bagagem, um tem currículo, o outro tem indicação política. Quando você não tem rabo preso com ninguém, você pode escolher tranquilamente. Olha, eu vou escolher pessoas técnicas para poder representar bem, para poder dar conta do nosso país e mais ainda, sobretudo, para trabalhar em prol da população, não em prol de políticos, que essa é a grande diferença. O Lula, ele trabalha para alocar os seus comparsas. Bolsonaro trabalhava para agradar a população. A única coisa que o Lula faz para agradar é aquelas falácias, aquelas mentiras, né? Um presidente que foi eleito com a seguinte proposta, com a seguinte frase de efeito: o povo vai voltar a comer picanha e a tomar sua cervejinha. A gente já sabe que é uma piada. E é isso que ele vem fazendo. Ele vem falando reiteradamente as besteiras, né? Porque nada do que ele prometeu no passado ele está cumprindo. Então, para enganar, para ludibriar a população, ele se remete a um passado. Olha, a gente fez isso em tal época. Hoje, ele não tem o que mostrar. A única coisa que ele tem para mostrar é a ineficiência desse governo. 7 minutos de comentário, Frota. Isso tudo é emoção de estar ao lado da nossa querida amiga Sofia Andrade? Só pode, né? Eu adorei ouvir. 7 minutos de discurso. Hoje você tem. Eu controlo o tempo lá. Tudo isso é emoção. Vamos lá, Samuel Costa, boa noite. O seu comentário. Por favor, não vá a 7 minutos, porque daí já termina todo o primeiro bloco, entendeu? Tá bom, Cícero, vamos me esforçar. Boa noite a todos. Eu acho que o esforço do Ricardo é para tentar buscar a vaga de candidato a vice-prefeito na chapa da Sofia Andrade. Ele está mostrando recurso, porque se tiver alguma... Então ele tem que defender, né? Tá certo. Eu só recomendo ele não botar botox no queixo, porque a única coisa que mexe quando ele fala é o queixo. Pessoal, olha só. Olha só, pessoal, boa noite a todos que nos acompanham. Dr. Arnaldo Lourenço, Dr. Ricardo Frota, o nosso poeta contemporâneo Cícero Moura. E a candidata, né, sensação nas eleições de 2022, Sofia Andrade, que defende muito fortemente suas convicções. Olha, só para esclarecer, Ricardo, o Paulo Guedes ele não foi presidente do Banco Central, ele foi ministro da Economia. Verdade, eu é só uma retifico, tá certo. E uma outra ponderação é que existe uma sigla denominada RAPES, que significa restos a pagar. O Bolsonaro e o Paulo Guedes deixaram 255 bilhões de 2022 para 2023 a serem pagos. Isso independentemente do Lula ter vencido a eleição, Simone Tebet, o próprio Ciro Gomes, Cabo Daciolo, N coisa, o próprio Bolsonaro sendo reeleito, teriam que pagar. O que foi que a gestão do Lula fez para minimizar esse rombo? Fez um pente fino nos contratos, a exemplo que foi denunciado aí, que é a enquete do programa hoje, kit de robótica, superfaturado,
para poder suspender o pagamento, não efetuar o empenho e, consequentemente, manter esse dinheiro na fonte 100. É por isso que essa percepção, né? O Ricardo fala, olha, o governo está com 42,5 bilhões, olha só, em 7 meses de governo tem um rombo de 42,5 bilhões. O governo Bolsonaro e Paulo Guedes deixou a pagar 255 bilhões. Então, tipo assim, já economizou 70% do rombo. Mas a questão aqui que está aqui do BNDES é o seguinte, ó, né, não vou contrariar aqui a Sofia Andrade, acho que ela tem convicto, mas eu pergunto, autônomo, MEI, desempregado, teve acesso durante a pandemia ao Pronamp? Não. Quem teve foram os grandes latifundiários, os grandes devedores da Previdência, da Receita Federal, teve acesso ao Pronamp, que é para manter os postos de emprego, não mantiveram posto de emprego algum, pegaram esse dinheiro com taxa quase zero de imposto, 11 meses de carência, comprado... Não, mas muito deles pegaram, né? 11 meses de carência, taxa quase zero, ficaram inadimplentes, compraram bezerro que estava em alta, arroba, R$300 arroba, foram loteando terra ali, grilando, fazendo assentamento, etc. E aí, pessoal, surtaram de uma forma exacerbada e ficou todo mundo louco. E aí, Samuel, me permite aqui que a gente sim, se dá bem, tá, pessoal? A gente não quer se matar, não, eu e Samuel, assim, a gente se respeita. Mas só para lhe fazer um comentário rápido, eu faço parte, hoje eu sou conselheira da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, né, e eu sou microempresário, você sabe que eu tenho um espetinho, e eu não usei, mas eu tenho diversos amigos empresários que se beneficiaram, sim. Aqui em Porto Velho mesmo, a nossa categoria, na sua maioria, beneficiou-se disso, até porque como que manteria os empregos, eu mantive os empregos pagando do meu bolso, mas eu tenho uma amiga que inclusive está me mandando mensagem aqui agora sobre isso, que ela tem mais de 60 funcionários e foi o governo federal que custeou parte do salário deles. Então, assim, não é correto falar, eu acho que o que é correto, que não é. Não é correto dizer que só quem se beneficiou foram os grandes latifundiários, né? Assim, só para colaborar, Sofia, talvez tu não tenha prestado muita atenção no que eu falei. Eu falei autônomo, MEI e desempregado. E em nenhum momento eu usei, né? Microempresário, ou limitada, ou sociedade anônima, etc. Parabéns a você e a essa empresária que mantiveram seus postos de emprego, né, dando ali a labuta dos seus servidores, seus trabalhadores, pagando pessoa digna, honrada, que não são picareta, que não trocam de CNPJ. Agora, o que ocorreu aqui em Porto Velho? Muitos picaretas foram lá no Baixo Madeira, pegaram um coitado, tiraram a empresa do nome, botaram a dívida nesse indivíduo. Com o advento da emenda constitucional 45 de 2009, não existe mais a prisão do depositário infiel civil. E aí o que acontece? Vai ficar inadimplente e vai ficar por isso mesmo. Então, assim, quando o Lula critica a atuação do BNDES, que é para promover o desenvolvimento, fazer o que a Sofia Andrade fez na pandemia, manter os postos de trabalho, a amiga dela que mandou uma mensagem, isso é legítimo e totalmente acertado. Agora, não tiveram nenhum tipo de critério objetivo ou subjetivo para distribuir. E basta uma investigação de meia hora para colocar dezenas de empresários aqui de Porto Velho, atrás das grades, por enriquecimento ilícito, lavar dinheiro e crime contra o sistema financeiro. Então, acho que a fala do Lula nesse aspecto é acertada. Consequentemente, houve sim a interferência da Polícia Rodoviária Federal, do superintendente Silvio Ney Vasquez, para coibir os eleitores do Lula viessem a votar no Lula, tanto no segundo turno em especial, e quem disse isso não sou eu, é a Polícia Federal, e eu me recuso a crer que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, os órgãos de controle e fiscalização sejam socialistas e, quiçá, comunistas.